Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo aqui do módulo dos bloqueios de ramo no eletrocardiograma. No vídeo anterior, relembramos características importantes da anatomia e de como aparecem ali os vetores, principalmente em V1, em V6, e essa vai ser a pista para a gente poder entender sem decorar as características dos bloqueios. Neste vídeo, eu quero frisar com vocês outros pontos importantes relacionados aos bloqueios de ramo, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, vou até colocar aqui na tela de vocês um eletrocardiograma com bloqueios de ramo, ok? Eu sei que nós não aprendemos ainda os critérios, quer dizer, eu não expliquei para vocês, mas nesse vídeo eu quero falar de algumas premissas, de algumas características gerais. E a primeira característica geral é, para você dizer que um paciente tem bloqueio de ramo, o QRS, tá? O complexo QRS precisa ter uma duração acima de 120 milissegundos. Então, se a gente pegar do começo do QRS até o final do QRS, essa duração tem que ser maior do que 120 milissegundos, que são 3 quadradinhos, tá? Então, essa é uma regra básica. Não importa qual bloqueio. Pode ser o ramo direito, pode ser o ramo esquerdo, eu só posso falar em bloqueio de ramo se o QRS tiver mais do que 3 quadradinhos. Então aqui também, tá? Ele tem, essa duração inteira mais do que 3 quadradinhos e esta também. No traçado que está aqui embaixo, a mesma coisa. Notem, olha a largura desse complexo QRS, né? Ele tem aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos, então bloqueio de ramo indiscutível. Neste daqui, olha esse complexo QRS. Esse começo aqui dele até tá estreito, mas depois, tá vendo, 4 quadradinhos e vindo para cá também o bloqueio de ramo. Então tá aqui. Primeira regra de ouro. O bloqueio de ramo tem que ter um complexo QRS alargado. Quanto? Acima de 3 quadradinhos. Antigamente, quando uma pessoa tinha algumas características de bloqueio de ramo, mas não todas, a gente estava acostumado a chamar de bloqueio incompleto de ramo. Isso não existe mais, ok? Ou tem bloqueio ou não tem bloqueio, tá legal? E o critério é a duração. Entretanto, e agora a gente vai para a segunda dica, a segunda premissa que é muito importante, esse alargamento do QRS tem que estar presente em todas as derivações. Então, quando você estiver vendo esse eletrocardiograma, igual nós discutimos, que você vai começar ali por D2, por exemplo, e já chama a sua atenção que esse complexo QRS, ele está alargado e você vai perceber que em todas as derivações, tá vendo? Então, se eu der um zoom aqui, somente nas derivações clássicas, olha só, o QRS é alargado. Se eu vier aqui para as derivações precordiais, tá vendo? O QRS é alargado. Então, segunda regra de ouro, aquele complexo QRS que tem que ter mais de 120 milissegundos, tem que estar presente esse alargamento em todas as derivações. Terceira regra ligada aos bloqueios. É possível que você tenha pacientes que tenham bloqueios estabelecidos, ok? Então, ele seja um bloqueio fixo, mas alguns pacientes podem ter um bloqueio intermitente. Então, essa seria a terceira premissa, a terceira regra de ouro. O bloqueio de ramo, ele pode ser intermitente. Então, se vocês vierem nesse traçado, olha só, esse batimento é normal, esse batimento é normal, esse batimento é normal. Conforme ele começa a acelerar, esses batimentos aqui, o complexo QRS alargou. Se você der um zoom, você vai ver que ele tem mais do que 120 milissegundos e ele, portanto, configura critério de bloqueio de ramo, mas olha só, ele está sendo intermitente. No momento em que ele for, estiver no bloqueio, ele vai estar em todas as derivações, ok? Mas pode acontecer de, em um momento, esse paciente tem uma condução normal e em outro ele desenvolve bloqueio. E isso, em geral, acontece quando, justamente, aumenta a frequência cardíaca e o impulso acaba passando em um período refratário. Isso acontece em algumas arritmias e é o que a gente chama de arritmias com aberrância de condução, que a gente vai estudar lá no 5º módulo, que vai ser o módulo das arritmias. Então, a terceira regra de ouro é: os bloqueios de ramo podem ser fixos ou intermitentes. E última regra de ouro dos bloqueios é que
Lembra o vídeo anterior que a gente relembrou a anatomia? Então, o bloqueio do ramo direito, tá legal que tá na tela, né? Agora nos próximos vídeos a gente vai entrar nos critérios, ele pode acontecer em pacientes completamente normais, tá bom? O paciente pode ser normal, pode não ter nenhuma cardiopatia e ter bloqueio do ramo direito. Agora, o bloqueio do ramo esquerdo, que é esse que está na tela de vocês, normalmente o paciente tem cardiopatia estrutural. Então, a última regra de ouro dos bloqueios. Quando você tiver um paciente com bloqueio do ramo esquerdo, você tem que investigar, porque a maior parte das vezes esse paciente é um cardiopata. No próximo vídeo, vamos entrar então no estudo e nos critérios do bloqueio do ramo direito. Vamos começar pelo ramo direito. Grande abraço.